Sabe o que é que nós temos que dizer esses dias? Não é fora A ou fora B. Nós temos que dizer fora medo. Será que vai adiantar A ou B saindo? Vamos dizer fora o medo. Não importa quem estiver lá, acima de quem está lá. Diga comigo agora, acima quem está lá tem o meu Deus. E o meu Deus vai prover e vai abençoar a minha vida. Agora diga em nome de Jesus: todo medo da minha vida saia. Aleluia! Aplauda Jesus. A Bíblia diz o quê? Que nós não temos que nos preocupar com as questões terrenas, que nós temos que olhar para as coisas do alto. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17. Temos que olhar para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Vamos nos preocupar com as coisas de Deus, que Deus se preocupa e nos guarda. Se preocupa com você e guarda você. E Ele se preocupa com as nossas coisas. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Diga: todo medo eu lanço fora na minha vida. Então o apóstolo Pedro, um homem de Deus, um homem que andava com Jesus, ele teve medo. Mas, olha o 30, observando o vento, olha só, mas, olha o mais da dúvida, olha o mais do medo, mas, observando o vento forte. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: o que é o vento forte? Quando ele estava desafiando e dizendo: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir até o Senhor. A mente dele estava fechada naquele pensamento que ele teve. Ele não via mais nada. Ele só via que era possível, se fosse Jesus, ele andar sobre as águas. E ele foi e andou. Quando ele observou o vento forte, ele afundou. Você está entendendo? Porque é que Deus manda a gente pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Quando ele pensou no vento, ele pensou nas coisas terrenas. Ele pensou no clima, ele pensou na circunstância. Ele deixou de pensar em Jesus. Ele deixou de ver Jesus. Ele deixou de perceber que a fé iria fazer ele andar até Jesus. E ele olhou para o vento. O vento é uma coisa terrena. É uma coisa necessária, é uma coisa natural. Um vento mais calmo, um vento de tempestade, um vento de chuva, um vento frio, é natural. Veja que Deus não quer nem que você olhe para as coisas que Ele criou. Às vezes a gente fica olhando muito para o sol, para a estrela, para o mar, para a areia. Temos que olhar para o Criador. Ele olhou o vento, quem parou ele foi o vento, uma coisa que é de Deus. Ele teve medo do vento forte. Começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pelo que eu li para vocês aqui, a definição psicológica, a definição de médicos, que eu fui a médicos aqui, psicólogos, pela definição humana, medo é um bocado de coisa. Agora eu quero te dizer que, resumindo aqui, Jesus, em uma frase, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus relacionou o medo com a fé. Talvez se a gente tivesse um outro auditório e eu abordasse isso aqui, é loucura. Mas com a palavra de Deus eu estou embasado em dizer a você que Jesus relacionou
você estaria tão abençoado, 1% das 8.000 promessas se cumprissem em tua vida, que já existe, que já foram declaradas por profetas, por reis, por apóstolos, pelo próprio Jesus. Nacionou, homem de pequena fé, por que duvidaste? E entrando ambos no barco, o vento cessou. Olha aí, tudo permissão de Deus. À madrugada, ele orar no monte e o barco se distanciou da terra, estava lá no meio do mar. A tempestade de noite, porque quando Jesus pisou o pé no barco, passou tudo. Porque ele queria que essa palavra estivesse escrita e que você ouvisse essa palavra esta noite. Quando ele pisou o pé no barco, o vento parou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de... O vento parou. Tudo que está escrito aqui é como se Jesus está aqui conosco essa noite. A palavra dele é viva e eficaz, a palavra dele não para. O prazer, o regozijo, a alegria que aqueles homens tiveram em o vento parar, porque estavam com medo da tempestade. O barco devia estar balançando muito. O barco não era um navio Titanic, era um barquinho. O Titanic afundou. Eles deviam estar num barco de pesca pequenininho, e o vento jogando, cadê Jesus? E quando viu, além da tempestade, um fantasma. A gente agora está frito, não tem mais solução para a gente. Um barco afundando, tempestade e um fantasma. E Pedro disse: eu já estou afundando mesmo, espera aí, Jesus é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus providenciou tudo, igreja. Tudo aquilo estava ali, ó. Jesus estava no monte e o pai dizendo: filho, vou mandar chuva, vou mandar tempestade. Estão lá achando que você não vai voltar. Estão lá dizendo: ó, o vento jogou o barco para cá e Jesus vai ficar lá e nós vamos ficar a noite sem ele. E quando veio a tempestade, por que nós não ficamos com ele? Por que ele não nos convidou para ir no monte com ele? Ele foi para o monte e deixou a gente no meio dessa tempestade. Imagina o que estava passando na cabeça daqueles homens. Por que isso? E aí, quando Jesus aparece e depois para eles imaginarem: olha, a gente andando com esse homem, qualquer tempestade para, o vento cessa, a luta passa. Eu lhe digo essa noite: a luta não é sua, a prova não é sua. Se você quiser pegar isso para você, você não suporta. Assimilar, eu assimilo a luta de ar, eu assimilo a luta do meu neto, eu assimilo a tempestade do casamento de fulano, eu assimilo agora o não sei o que da minha prima. Tem gente que é como se fosse um lixo, a família toda liga para aquela pessoa para dar notícia ruim, e ela assimila todas as notícias ruins, e todo mundo liga para ela para que ela resolva, mas ela não tem poder para resolver, e vem doenças e vem crises. Porque meu primo em São Paulo está passando isso, meu primo em Recife está passando aquilo, não sei quem em Serrinha está passando isso, não sei quem em Salvador está passando isso, meu neto está isso, e a pessoa vai assimilando, já tem os problemas pessoais, vai assimilando o problema de todos. Por isso que vem as doenças, as enfermidades. Imagine você se eu assimilasse o problema de todos vocês. Se eu não tivesse a capacidade de ouvir o seu problema e lançar para as mãos do Senhor, eu não dormia nenhuma noite. E 5 noites sem dormir, dizem que morre. 5 dias sem dormir, que o corpo morre. Eu ouvia um, ouvia outro, ouvia um, ouvia outro. Você já pensou nisso? Ah, eu vou contar mais uma bomba ao bispo. Chega, vem ali lá alegre. O bispo não morreu, hoje eu mato ele. Vou testar, eu vou ver se ele é forte hoje.
Eita Deus. Aí vem, é sábado, é domingo, não tem hora, não tem dia. Tu tem filho, tu tem tua mulher, e às vezes você diz assim: que semana que eu passei. O menino caiu, um dente, joelho, a esposa isso, e você tem uma semana, com 2, 3 pessoas. Vou respirar. Eu vou lá no bispo, eu vou contar para ele. Bispo só não sabe o que aconteceu. E pá. Aí, querido, se eu não tiver a capacidade do meu Senhor, a gente ouve o que a gente quer, o que não quer. Eu já ouvi coisa que misericórdia. Tive que tirar a gente aqui. Uma vez manifestou um demônio aqui, tinha terminado o culto. Quando o cara manifestou, já manifestou assim. Aí sente uma metralhadora na mão. E falou a vida do sujeito toda. Tá. Aí tinha 2 visitantes aqui que ia de carona com a outra pessoa que estava aqui. Não sei como foi. Cala a boca, demônio. Cala a boca, demônio. O demônio começou a entregar a ficha de tudo. Cala a boca, demônio. Aí eu chamei o irmão que estava junto de mim: tira essas mulheres daqui, essas senhoras daqui. Pegaram, levaram lá para a lanchonete. Aí eu digo: agora pode contar, conte tudo aí, tá, entendeu? Depois, eu achei que o cara não ia me dizer nada. Aí depois o cara marca um gabinete comigo, vem uma terça-feira de manhã: bispo, o demônio falou o quê? Eu disse: rapaz, ele fala umas coisas assim, mas você sabe que o demônio mente. Aí eu fiquei tirando assim, né? Leva para lá, leva para cá. Aí eu vou contar a minha vida para o senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, bateu tudinho. Tudo que o demônio tinha dito, o cara contou. Aí agora eu digo: eita, agora eu sei de tanta coisa. Meu Deus do céu. Querido, quando eu fui ver, coisa pesada dessa cidade, coisa terrível, muita gente envolvida. Eu digo: misericórdia. E aí, mas eu confiando em Deus, né? Se eu não confiar em Deus, eu vou dizer: irmão, não vem aqui mais não. Irmão, tu já é cristão, tu já é uma bênção, tá? Não vem aqui mais, eu ia mandar o irmão: vai lá, vai para outra igreja, vai lá embora. Meu irmão, aí um dia esse homem deu testemunho aqui. Quem lembra? Ih, rapaz, o homem deu testemunho aqui. Vocês lembram? Aí ele pegou o microfone, deu testemunho aqui, e veio a organização toda aqui para dentro. Quando eu cheguei, os obreiros me perguntando: bispo, o que é isso? O que é que esse povo está aqui dentro? Os obreiros com medo. Meu amigo, chegou uns 100 homens aqui estranhos. Os camaradas botavam o capacete ali, ficavam ali no muro, para ver o que o cara ia falar. Olha aí, eu vou ver o que ele vai contar, eu vou ver se ele bota meu nome. Veio todo mundo. No final eu chamei ele, eu digo: rapaz, você convidou esse povo todo? Convidei. Você conhece todo mundo aí? Conhece. Chame todo mundo aqui, olha aí. Eu digo: eu vou me apresentar. Chame todo mundo aqui. Chamou aqui. Eu digo: pessoal, vocês, tá? Vocês isso, vocês aquilo. Mas eu digo assim: vocês podem vir aqui na igreja a hora que vocês quiserem. Pode vir qualquer dia. Agora, vocês bebem? Não, a gente não bebe não. Não bebe não? Não, a gente não pode beber não. Eu digo: misericórdia. Podem vir aqui qualquer dia. Eu venho. E aí, vocês podem vir, o culto é 7 horas. Ainda convidei. Querido, é fé. Está entendendo, gente? Esse Deus é bom. Então você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Se tiver medo, não vai. Tem que continuar. Diga para quem está ao seu lado: tua vida vai continuar. Abra aí em 2 Crônicas e diga agora assim: acabou o medo de barata, de rã,
Acabou o medo. Começa pelas baratas, tá? Segundo Crônicas, meu Jesus. Eu acho que barata é o animalzinho que faz mais medo, né? Será? Eu acho que é. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Segundo Crônicas 20, versículo 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou jejum em todo Judá. Quem achou? Eu estou lhe dando a resposta para o medo. Temeu Jeosafá. Jeosafá, rei de Israel. E Jeosafá estava com medo. Ele temeu. E a Bíblia diz que pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. O que é que a Bíblia está nos ensinando aqui essa noite? O que é que você entende por essa palavra? E Judá se ajuntou, bota o 3, versículo 3. Quem está aí no Data Show? E Jeosafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor. Ele teve medo. Mas o que foi que ele fez? Foi orar a Deus, foi buscar Deus, se colocou de joelhos, fez um jejum, colocou um jejum para todo o povo. Olha, eu estou com medo, Israel vai ser atacado, nós vamos morrer, mas nós vamos jejuar, nós vamos orar. Se você tiver medo e for para debaixo de uma cama, o inimigo te acha. Se você tiver medo e eu vou embora de feira, o inimigo te acha. Não adianta ter medo, o inimigo vai te achar. Ele estava com medo, um povo com medo, um país com medo. E se colocaram de jejum. Jejum e oração. Para resolver aquela questão do medo. Então, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo do meu casamento, eu tenho medo de não casar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de fechar esse negócio, eu tenho medo de casar porque lá em casa todo mundo casou, todo mundo separou, e se eu casar eu posso separar também, eu não quero sofrer o que minha mãe sofreu. Eu não vou colocar negócio porque fulano faliu, fulano fechou as portas estão fechando, eu vou fechar. Então a pessoa tem um medo. Como você vai curar esse medo? Você jejuando e você orando. Você vai ficar curado desse medo. Esse temor vai sair do teu coração. E Deus vai trazer a palavra correta e revelar ao teu coração. E você vai ser uma o quê? Bênção. Diga, eu sou uma bênção. E abençoo a todos. Em nome de Jesus. Vamos ver um outro texto. Olha Deuteronômio aí pertinho, 3. Deuteronômio 3, capítulo 3, versículo 22. Coloca aqui para ser mais rápido. Coloca aqui vencendo o medo. Coloca os versículos aqui. Deuteronômio 3, versículo 22. Coloca aí no Data Show para as pessoas verem. Deuteronômio 3, versículo 22. Achou? Olha lá. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Vocês ouviram? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Está ouvindo? Deus está dizendo para você, ei, é para você, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. O Senhor dos exércitos, o Deus que tem os exércitos celestiais para pelejar pela tua vida. A tua família está guardada, a tua vida está guardada, os teus filhos estão guardados. O teu casamento está guardado, teu negócio está guardado, a tua saúde está guardada. Não tema, entrega na mão de Deus, confia que Ele peleja por você, igreja. Veja o que os testemunhos que nós tivemos aqui essa noite. A moça ia não ter filho, não podia ter filho, teve 2. Está aqui, apresentou um outro hoje na igreja. Não entrou em pânico. Essa criança não é minha, essa criança é de Deus. Essa gestação não é minha, essa gestação é do meu Deus. Quando Ana não podia ter filho, o que foi que Ana fez? Ana consagrou aquele filho ao Senhor para calar a boca dos inimigos.
porque todo mundo passava por ela e dizia: você não pode ter filho, você é estéril. Hoje não ter filho é normal, a pessoa fica com um sentimento, com uma dor dentro dela, mas ninguém fica fazendo crítica. Naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, ela era criticada na sociedade. A gente vê várias mulheres na Bíblia que eram massacradas. Ana não conseguia andar, dar um passo, porque Ana era massacrada por todas as mulheres. Sara não podia ter filho. O que foi que Sara fez? Ela ficou tão psicologicamente arrasada que ela chegou para Abraão e disse: meu marido, deita com a escrava, deita com essa mulher que trabalha para nós. Eu não posso te dar um filho, que ela te dê um filho. Abraão não quis adulterar, Abraão não quis uma outra mulher. Ela disse: deita e tem um filho com ela, porque eu não posso te dar um filho. A coisa era tão forte para uma mulher que não tinha filhos, que elas faziam isso: deita com outra, tem filho, porque eu não posso gerar filho. Não existia medicina para pesquisar se o problema era do homem ou da mulher. A mulher se sentia culpada, estéril. Então, igreja, veja, não se tem mais. Ana fez isso. Ana entregou a Deus a situação dela, para Deus pelejar. A Bíblia diz que quando ela teve relação com o marido, na hora da relação, Deus lembrou da oração dela. É por isso que a nossa vida ativa, sexual, o nosso quarto, o nosso casamento, tem que estar consagrado a Deus. Tem gente que diz assim: dentro do quarto aqui é eu e meu marido, Deus fica do lado de fora. Está amarrado em nome de Jesus. A sua vida sexual o seu casamento tem que ser consagrado. Deus diz o quê? O leito é imaculado. O leito tem que ser imaculado. O leito é a cama onde aquele casal deita. Então entenda que para Deus pelejar por você, para Deus vir forte na tua vida, você tem que entregar as coisas na mão de Deus. Não os tem mais, vamos ler juntos? Não os tem mais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por mim. Diga assim: Ele peleja por mim. A Bíblia está dizendo por nós, por vós, mas Deus diz, entenda essa palavra para você: eu não temo, Deus peleja por mim. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus peleja por mim. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor. Isaías, capítulo 41. Livro de Isaías, capítulo 41. Acabou o medo, diga: acabou o medo. Acabou o medo. 41, versículo 10 a 13. Aleluia. O Senhor é conosco. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Isaías 41, versículo 10 em diante até o 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, fobia, medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Cadê o restante? Versículo 10, 11. Certamente, olha como Deus quer trabalhar, ó. Eis que envergonhados, na minha Bíblia tem certamente, que serão envergonhados e confundidos. Todos, na minha Bíblia tem assim: todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Eu creio nessa palavra. Você não crê não? Se você não crê, eu tomo posse vezes 1000. Se 1000 pessoas não crerem, eu tomo posse e creio pelas 1000. Eu vou orar, eu vou ler de novo. Vamos ler juntos? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Diga agora: contra mim. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem comigo perecerão. Aleluia! Aleluia! Fique de pé e agradeça a Deus e dê um glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Deus é poderoso. Aleluia!
Vamos ler o último versículo. O último versículo ainda tem um 12. Eis, ainda que busques os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Você é um soldado de Cristo. Quem se levanta contra ti vai cair. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudarei. Ainda está com medo? Quem tem medo de barata, eu vou achar uma barata hoje. Vou procurar uma barata até chegar em casa. E vou soltar a barata. Gente, presta atenção. O nosso Deus é grande. Vamos servir a Santa Ceia, igreja. Pastores, líderes, missionários. Ê, Senhor. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Nosso Deus é grande. Ah, como Ele vai te ajudar. Ah, como Ele vai fazer na tua vida. Lá na tua sala, no teu sofá, você vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, perdoa a minha falta de fé. Eu não acreditava que o Senhor podia fazer tantas coisas. Afinal de contas, eu servi tantos deuses e eles não fizeram. Por isso eu duvidei, meu Senhor. Mas você vai ver que você vai fazer essa oração. Eu tive 12 religiões e 12 deuses me enganaram. Então Deus conhecia a minha mente, sabia, Ele pode estar. Ele pode estar, não, Ele está com medo, como Ele teve medo, porque os outros não são fiéis que Ele serviu. Mas eu vou mostrar a Ele que eu sou fiel, que eu sou um Deus diferente. E eu vou transformar a vida dele. Isso foi um tempo na minha vida. E esse tempo não passa na terra. Esse tempo continua sendo realizado na vida de outros milhões de pessoas que estarão vindo para Cristo, para Deus. Para que as pessoas vejam a diferença. Tem uma palavra na Bíblia que Deus diz: eu vou te revelar tudo que eu vou fazer na tua vida, para que você veja a diferença de você servir a mim e a servir outros deuses. E com graça, com sorriso, com alegria na tua vida, você vai dizer: Senhor meu Pai, meu Deus, o Senhor realizou grandes coisas na minha vida, e hoje eu conheço que o Senhor é um outro Deus, que fora de ti não há Deus. Os teus sonhos vão realizar. O medo que te paralisa seja quebrado, amarrado em nome de Jesus. Desça o abismo. No lugar do medo no teu coração, que venha 1 milhão de vezes mais fé, poder de Deus. Tem muitos jovens aqui essa noite, que seu pai pode estar bebendo, jovem, e você pode estar dizendo assim: eu tão novo estou aqui, e o meu pai com certa idade tinha que trazer responsabilidade para dentro de casa, não traz. Eu, jovem, que estou levando esse peso nas costas. Você, deixa eu te falar, jovem, que isso não é peso para você, porque Deus te chama para você se levantar nesta família, para você orar por seu pai, por sua mãe, para você ver o casamento do seu pai e sua mãe em ordem, em decência, para você ver as coisas dentro de casa. Deus te chama como profeta, jovem, e você não fique falando em dificuldade, mas você observe uma coisa você observe: eu sou o primeiro, eu sou o primogênito da minha família, da minha casa. Deus me chamou primeiro, antes de meu pai e da minha mãe, antes da minha família. Deus me chamou, e você é feliz por isso, e você sinta uma honra por isso,
porque Deus quer te usar. Você que é o primeiro dessa família, você que é o primeiro dessa casa, você que é o primeiro de toda essa família. Jesus te chamou para você chamar todo o grupo de pessoas da tua família que pertence ao teu sangue. Tenha certeza, este medo tem que ser vencido, para que você lute com fé e você diga: a minha casa é do Senhor, a minha vida, a minha família é do Senhor, eu não abro mão disso. Deus tem uma bênção para você. Em nome de Jesus, diga agora comigo: todo medo na minha vida está vencido e superado, se eu lembrar do meu poder, de mim, do que eu tenho. Eu terei medo, mas se eu lembrar do Deus Altíssimo, eu não terei medo. Eu não terei medo. Eu não terei medo. Amém.